sonho do Homem-Aranha se torna realidade, mas não do jeito que você imagina. Uma noite silenciosa de hospital se transforma em um jogo mortal quando Felicia Hardy e Mary Jane são forçadas a unir forças para salvar Peter Parker. Em uma noite silenciosa de hospital, com 8 horas ainda restando até o amanhecer, Peter Parker descansava em uma cama após mais uma batalha intensa. O que ele não sabia era que sua recuperação seria interrompida por uma situação que testaria não apenas suas habilidades como herói, mas também os laços com as pessoas que mais amava. Felicia Hardy, conhecida no mundo do crime como Gata Negra, caminhava pelos corredores do hospital com um propósito claro. Cada pessoa que passava por ela parava para observá-la, mas sua mente estava focada em algo muito mais importante. Ela refletia sobre como é complicado visitar alguém especial quando esse alguém é um super-herói, tentando manter sua identidade secreta. Normalmente, quando alguém que você se importa está no hospital, você envia flores, um cartão, talvez assiste algumas reprises de TV junto com a pessoa. Mas quando se trata de um super-herói, principalmente um que precisa manter seu anonimato, as coisas se complicam drasticamente. Felicia sabia muito bem dos riscos envolvidos. Super-heróis não podem ficar sozinhos em situações assim, não apenas porque inimigos podem estar atrás deles, mas porque eles são seus próprios piores inimigos. Ela provavelmente era a única pessoa perigosa que conhecia a verdadeira identidade do Homem-Aranha. Mas isso não era o ponto principal. A verdadeira razão pela qual alguém precisava vigiar Peter era simples. Dada a oportunidade, ele se sentiria culpado o suficiente para sair daquela cama de hospital e voltar para as ruas. Ele ainda não estava pronto, e se ninguém estivesse por perto para impedi-lo, acabaria saltando de telhados perseguindo vilões e provavelmente se matando no processo. Com esses pensamentos em mente, Felicia entrou no quarto de Peter, perguntando casualmente se ele estava dormindo. Mas no momento em que cruzou a porta, tudo mudou completamente. Peter realmente estava dormindo, mas sentada perto dele estava Mary Jane Watson, com os braços cruzados e visivelmente irritada. Mais importante ainda, um homem estava apontando uma arma para ela. O homem cumprimentou Felicia, chamando-a pelo nome e mencionando seu alter ego. Felicia, sem se deixar intimidar, mas alerta, perguntou se ele tinha um nome, chamando-o de Homem Morto. Enquanto avaliava a situação, o homem respondeu que eles eram velhos amigos, embora ela pudesse não reconhecê-lo em seu estado atual. Era Parker Robbins, também conhecido como Capuz. Felicia imediatamente reconheceu o nome em sua mente. Problemas à vista. Capuz explicou a situação com uma frieza perturbadora. Ele havia perdido algo recentemente, seu capuz, um item mágico que lhe concedia poder. Quando soube que a famosa Gata Negra estava visitando um fotógrafo qualquer no hospital, alguém por quem ela claramente se importava, viu uma oportunidade. Ele queria que Felicia recuperasse seu capuz para ele e queria isso feito até o amanhecer. Se ela falhasse, prometeu colocar uma bala na cabeça de Peter e depois outra na atriz moderadamente famosa Mary Jane Watson. Felicia não hesitou por muito tempo e concordou, mas com uma condição. Ela precisava da MJ. Capuz, confuso, perguntou por quê. MJ ficou igualmente surpresa. Felicia explicou que MJ fazia parte de sua equipe e que precisava de ajuda para o trabalho. Era um blefe ousado, mas Felicia interpretou como se fosse o plano desde o início. Capuz finalmente cedeu, baixando a arma e avisando-a para não tentar enganá-lo. MJ se levantou destemidamente, apontando o dedo diretamente para ele. Disse a Capuz que elas recuperariam seu precioso capuz, mas que era melhor ele não apontar aquela arma para Peter novamente. Quando ele perguntou se a Ticamnet como ela saberia, MJ lançou um blefe selvagem. Magia, poderes psíquicos, habilidades mutantes, ele poderia escolher. Se você já se perguntou como os super-heróis conseguem pessoas tão corajosas ao redor deles, este é exatamente o tipo de momento que explica tudo. Dá aquele like no vídeo se você também admirou a coragem da MJ nessa situação. Ela não se importava se ele acreditava ou não, mas o aviso permanecia de pé. Capuz concordou, guardando a arma com uma frase arrogante sobre ser gracioso. Lembrou Felicia do prazo, o amanhecer, e avisou-a para nem pensar em pedir ajuda. Disse que literalmente não tinha nada a perder, e pelo olhar em seus olhos, estava falando sério. Enquanto Felicia e MJ desciam as escadas, MJ não pôde deixar de questionar o que acabara de ouvir, perguntando em voz alta se realmente fazia parte da equipe. Felicia, dispensando a questão, respondeu que era a única maneira de tirar MJ dali com segurança. Ela não se sentia confortável deixando Capuz sozinho com Peter,
mas não havia como deixar MJ para trás. Peter nunca a perdoaria por isso. Ela também questionou MJ sobre toda aquela situação da arma. MJ explicou que quando alguém aponta uma arma para Peter, seu sentido aranha é ativado, mesmo se ele estiver meio consciente. Ele saltaria direto da cama antes mesmo de acordar completamente, e em sua condição atual, isso seria um desastre. Felicia, ouvindo isso, reconheceu a lógica e pensou consigo algo que não ousaria dizer em voz alta. MJ era perfeita. Claro que era. Sempre dizia a coisa certa, sempre sabia o que fazer. MJ então fez a pergunta óbvia. Qual era o plano? Felicia disse que o plano era MJ ir para algum lugar seguro e se esconder enquanto ela resolvia tudo. Mas MJ se recusou categoricamente. Na cabeça de Felicia, ela sabia que MJ estava certa. Ela não a culpava diretamente. Não disse, isso é culpa sua. Mas ainda assim, a culpa persistia. A conversa se transformou em uma discussão leve. Felicia tentou ser a voz da razão, dizendo a MJ que apreciava a energia, mas lembrando que Felicia era a profissional e MJ era apenas uma atriz, e ela não estava realmente na equipe. MJ não estava aceitando nada disso. Ela rebateu imediatamente, perguntando se Felicia realmente esperava que ela se escondesse enquanto um psicopata tinha uma arma apontada para Peter. Felicia realmente tinha tempo para discutir sobre isso? Felicia não tinha resposta. Ficou parada por um momento antes de MJ insistir ainda mais, afirmando que sim, ela estava na equipe agora. Era isso. Felicia cedeu com um resmungo, dizendo tudo bem, mas que era melhor ela não atrasá-la. MJ apenas acenou com a mão sarcasticamente. Com 7 horas para o amanhecer, Felicia se encontrou em um cinema drive-in, observando alguém com quem não queria estar lidando. Conde Lutino Nefaria. Ela explicou em seu monólogo interno que Capuz havia se metido em uma confusão sangrenta com o Gavião Arqueiro não muito tempo atrás. A luta terminou com Capuz perdendo sua marca registrada, literalmente seu capuz, o que também o privou de seus poderes mágicos malignos. Sem capuz significava sem poderes, e sem poderes, Capuz não era mais muito chefe do crime. Felicia precisava de respostas, especialmente sobre como alguém como Clint Barton, um arqueiro sem superpoderes, conseguiu derrubar um cara tão perigoso quanto Capuz. Os rumores nas ruas diziam que Conde Nefaria tinha algo a ver com isso, razão pela qual ela veio até ele agora. Embora não estivesse animada em interromper sua noite de cinema, ela o cumprimentou, perguntando se havia perdido os trailers. Previsivelmente, Conde Nefaria ficou menos que feliz em vê-la. Perguntou o que possivelmente poderia tê-la feito interromper o único momento de paz que ele tem como um senhor do crime. Felicia não perdeu tempo. Se desculpou, explicou que estava em uma situação difícil e disse que precisava saber como ele ajudou o Gavião Arqueiro a vencer Capuz. Nefaria, mastigando pipoca, deixou claro que sua ajuda custou a Clint Barton 3 milhões de dólares. Perguntou se ela tinha esse tipo de dinheiro. Felicia admitiu que podia conseguir, mas levaria alguns dias, talvez uma semana. Isso não era bom o suficiente. Nefaria a dispensou friamente, dizendo para voltar quando tivesse o dinheiro e talvez marcar uma consulta. Ela insistiu dizendo que precisava da informação naquela noite. A resposta dele foi um gesto condescendente para ela sair. Mas então, uma voz atrás deles perguntou se ele estava assistindo Dig That Crazy Grave. Ela comentou sobre a performance do ator Sunone Deperna, o que imediatamente chamou a atenção de Nefaria. Chocado, ele percebeu que era Mary Jane Watson. Nefaria ficou instantaneamente deslumbrado. Felicia bateu a mão na testa em frustração, enquanto Nefaria abandonou toda sua postura de chefe da máfia e praticamente correu em direção a MJ. Ele se ajoelhou na frente dela, beijando sua mão como se ela fosse da realeza, transbordando a admiração. Mencionou seu trabalho com Pererna em Up in Smoke, Down in Flames, e até expressou suas condolências sobre os problemas da estreia do filme. Batendo palmas para seus capangas trazerem uma cadeira para MJ, Nefaria a tratou como uma rainha, caminhando com ela pessoalmente e continuando a elogiar seu ator favorito. MJ interpretou suavemente, chamando Deperna de cavalheiro com personalidade. Nefaria disse para ela chamá-lo de Lutino. Felicia, observando tudo se desenrolar, revirou os olhos. Isso ia demorar um tempo. Enquanto MJ entretinha o conde, Felicia focou em coletar informações. Eventualmente, um homem disse a Felicia sobre a lista que ela havia solicitado. Era uma lista de todos que estiveram presentes quando Capuz perdeu seus poderes. Conforme o homem recitava os nomes, Tatu, Fancy Dan, Boy, Felicia reagiu com leve desgosto.
Depois vieram mais: Shocker, Rinoceronte e Lápide. Ela estremeceu. Isso não seria fácil, mas pelo menos agora sabia com quem estava lidando. Felicia e Joe começaram a trabalhar rastreando cada um dos vilões que estiveram presentes no dia em que Capuz perdeu seus poderes. Cada encontro era diferente. Alguns exigiam conversa suave e truques inteligentes. Outros precisavam de um pouco de músculo. E, ocasionalmente, apenas charme antiquado fazia o truque. Joe deu a Felicia o resumo do que realmente aconteceu com Capuz. Seu capuz era algum tipo de coisa demoníaca que lhe dava poderes demoníacos. Então, quando o Gavião Arqueiro teve que derrubá-lo, percebeu que precisava de seu próprio demônio. Foi aí que Conde Nefaria entrou, que, aliás, Joe agora considerava um docinho total, para a grande irritação de Felicia. Clint acabou comprando um demônio diferente de Nefaria, e esse demônio tinha a forma de uma sacola de viagem, e consumiu o capuz maligno. Desde então, ninguém o viu. Então, o plano era simples: rastrear todos que estiveram lá naquele dia e, eventualmente, encontrariam a sacola demoníaca. E uma vez que tivessem isso, teriam o capuz. Depois de passar pela lista de vilões, finalmente chegaram ao último nome com apenas 2 horas restantes antes do amanhecer. MJ perguntou quem sobrou e Felicia respondeu com um gemido. Era Lápide. Ele era o pior de todos. Ao contrário dos outros, Lápide não podia ser convencido com conversa doce, enganado ou dominado pela força. Ele não era apenas músculo burro, era inteligente, paranoico e sempre conectado ao submundo da cidade. Já havia descoberto que alguém estava trabalhando através das fileiras e sabia que seria o próximo. Então, a única opção restante era roubá-lo. MJ elogiou Felicia como a melhor ladra da cidade. Felicia admitiu que era, mas avisou que isso não seria fácil. Lápide estaria esperando por elas e estaria pronto. Com certeza, Lápide estava pronto, afiando suas lâminas, esperando pelo inevitável. Felicia se virou para MJ e perguntou se ela estava pronta para se vestir. MJ não hesitou. Claro que estava. Gata Negra escalou o prédio e usou um dispositivo para cortar uma janela. Ela deslizou para dentro e foi direto para o cofre. Mas antes que pudesse abri-lo, uma voz rugiu atrás dela. Lápide estava esperando por ela. Ele sabia que ela estava atrás de seu demônio de estimação e nunca pensou que isso entregaria Gata Negra diretamente a ele. Disse que tinha ouvido falar que havia mais de uma maneira de esfolar um gato e que eles deveriam descobrir juntos. Mas Gata Negra permaneceu calma sob pressão, dizendo que adoraria participar, mas não tinha tempo porque já havia sido mais esperta que ele. Ela puxou uma sacola e a exibiu em seu rosto, alegando que já havia roubado. Lápide ficou pego de surpresa, perguntando como ela conseguiu fazer isso. Segundo ele, ninguém era tão bom assim. Mas Felicia, já recuando em direção à janela quebrada, o corrigiu. Essa era a questão, Lápide. Gata Negra é tão boa assim. Com um sorriso, ela saltou pela janela quebrada, acenando adeus enquanto caía. Aqui está um momento que mostra por que os fãs amam tanto esses personagens. A inteligência, a coragem e a parceria entre essas duas mulheres incríveis. Se você está curtindo essa história tanto quanto eu, não esquece de se inscrever no canal. Lápide se lançou, mas ela já estava muito longe do alcance. Olhando para ela enquanto escapava, disse incrédulo que ninguém fazia isso com Lápide, perguntando se ela havia feito algo com o cabelo. Enquanto Gata Negra descia, Lápide correu para o elevador, tentando alcançá-la. Mas aqui foi onde as coisas ficaram inteligentes. Outra Gata Negra acabara de entrar novamente pela janela quebrada. Felicia estava executando uma distração clássica. Enquanto todos estavam focados na Gata Negra escapando, uma segunda, ela própria, já estava de volta lá dentro. Felicia refletiu sobre algo que a maioria das pessoas não percebe. Todo mundo faz piada sobre máscaras, mas a verdade é que as pessoas são preguiçosas. Cérebros humanos são programados para atalhos. Em situações de alto estresse, as pessoas não olham muito de perto. Você vê cabelo branco, um macacão de gato justo e uma pequena máscara. E seu cérebro preenche o resto. Essa é Gata Negra. Não importa quais outros detalhes não combinassem. E se você incluir alguém cujo trabalho real é fingir ser outras pessoas, a ilusão se torna à prova de balas. Felicia forçou o cofre e recuperou o que estiveram procurando a noite toda. Uma sacola de viagem acorrentada e fortemente trancada. O demônio. Enquanto Lápide corria atrás da vanhisca, Felicia escapou despercebida com o prêmio real. Felicia, pensando consigo mesma, deu crédito onde era devido. Afinal, ela é uma profissional. E então, o Oscar de melhor performance em um empreendimento criminoso. Mary Jane Watson.
Enquanto a van acelerava, MJ tirou sua peruca, revelando seu cabelo ruivo. Com apenas 90 minutos restantes antes do amanhecer, Mary Jane e Felicia se encontraram após sua longa noite. Mary Jane apontou que elas tinham a sacola, e Felicia a corrigiu, chamando-a de demônio. MJ deu de ombros, mas então fez a pergunta importante. E agora? Felicia explicou que o próximo passo era descobrir como fazer essa coisa cuspir o capuz de Parker Robbins. Ela cutucou a sacola com uma vara e perguntou o que seria necessário para fazê-la cooperar. A sacola, ou melhor, o demônio dentro dela, subitamente abriu uma boca e respondeu que pensou que ela nunca perguntaria. 15 minutos para o amanhecer, de volta ao hospital, Capuz estava ficando impaciente. Começou a sacar sua arma, claramente pronto para declarar que o número de Peter Parker havia chegado, murmurando sobre como suas namoradas devem ter falhado. Mas, justo então, a porta se abriu e entraram Felicia e MJ. Felicia estava usando seu capuz, entrando com um alegre "Tadá!". Robbins exigiu que ela o tirasse, e ela casualmente o jogou para ele. Ele perguntou como ela conseguiu, e Felicia explicou com sua confiança maliciosa usual. Elas haviam trabalhado duro a noite toda, com certeza, mas, no final, tudo se resumiu a saber o que as pessoas queriam e ser capaz de conseguir para elas. Você pode conseguir qualquer coisa neste mundo se souber o que alguém quer e se puder conseguir para eles. Robbins queria seu capuz. Nefaria queria fofocas de Hollywood. Lápide queria esfolá-la viva tão desesperadamente que esqueceu de guardar o prêmio real. E quanto ao demônio da sacola, bem, essa coisa também queria algo. No momento em que Robbins colocou seu capuz de volta, imediatamente sentiu que algo estava errado. Mas era tarde demais. O capuz se contorceu e se deformou, transformando-se em um demônio monstruoso que começou a consumi-lo. Felicia explicou que depois que o demônio comeu seu capuz anteriormente, desenvolveu um gosto pelo dono. Agora, queria o conjunto completo. Robbins gritou enquanto o demônio o engolia. Felicia apenas sorriu, dizendo que, como havia dito, você dá a alguém o que quer, você consegue o que quer, e ela queria ele fora de seu caminho. MJ. Enquanto isso, estava assistindo toda a cena com as mãos cobrindo os olhos, espiando através dos dedos. A sacola terminou seu trabalho em segundos, engolindo Robbins inteiro até não sobrar nada além dela mesma no chão. MJ disse que foi horrível, mas Felicia não podia discordar mais. Achou que foi ótimo. MJ foi ficar ao lado da cama de hospital de Peter, maravilhada com o fato de ele ter dormido durante todo o calvário. Felicia, ocupada trancando a sacola de volta, disse que não estava surpresa. Ela e Capitão América vinham submetendo Peter a tanto castigo físico ultimamente que acordar por conta própria era a menor de suas preocupações. Na hora certa, Peter se mexeu, grogue e confuso. Piscou os olhos, viu as duas mulheres paradas ali e murmurou: ok. É esse sonho de novo. Sejam gentis, por favor." Mais tarde, no telhado do hospital, MJ e Felicia sentaram lado a lado, assistindo o nascer do sol. Felicia disse a MJ que ela se saiu bem, incluindo uma provocação sobre como não tinha certeza se o traseiro de caminhão de lixo da MJ caberia em um de seus trajes, mas de alguma forma conseguiram fazer funcionar. MJ lhe deu um tapa brincalhão por isso, sorrindo enquanto admitia que não podia acreditar em algumas das coisas que fizeram naquela noite. Até confessou se sentir um pouco culpada sobre o que fizeram com Shocker. Embora Felicia imediatamente tenha derrubado isso, explicando que todo mundo faz isso com Shocker, porque esse é basicamente seu papel na vida. MJ admitiu que foi divertido interpretar a menina má para variar, o que pareceu tocar um nervo. Felicia ficou quieta, olhos baixando, sua arrogância anterior desaparecendo. Admitiu que odiava ser vista como a menina má na vida de Peter, em sua história. Ela não tinha ciúmes de MJ e não estava tentando reconquistá-lo, mas o tempo juntos havia importado para ela. Ele foi o primeiro homem que ela já amou, e o relacionamento moldou quem ela se tornou. No entanto, de fora, ela era a menina má, apenas uma distração, até a menina boa chegar para vencer no final, a perfeita, e isso era uma droga. MJ subitamente começou a rir, o que claramente irritou Felicia, que exigiu saber o que era tão engraçado. Mas MJ, enxugando lágrimas de tanto rir, explicou que sabia exatamente como Felicia se sentia, porque ela foi a menina má primeiro. Ela era a garota festeira, que sempre estava se metendo em problemas em algum lugar. Então, veio Gwen Stacy, e Gwen era perfeita. MJ enfatizou que não estava exagerando. Gwen realmente era. Então, olhou para ela e disse:
Você já teve que estar à altura da memória de uma garota morta? MJ assegurou a Felicia que ela ainda era importante para Peter e para ela. Ela não teria confiado sua vida a Felicia naquela noite se não fosse sério. Ela não era uma nota de rodapé na história de ninguém. Felicia se encostou em MJ, sorrindo, e agradeceu antes de dizer que MJ realmente era perfeita. MJ concordou sem hesitação, dizendo para ela não esquecer disso. Conforme o sol se ergueu completamente no horizonte, MJ descansou a cabeça no ombro de Felicia. E Felicia, olhando para o céu matinal, se perguntou em voz alta como aquele nerd continua conseguindo atrair mulheres como elas. MJ sugeriu que provavelmente era por pena, porque ele fica apanhando o tempo todo. Isso arrancou uma risada de Felicia, e as duas ficaram ali por mais um tempo, aproveitando a vista e a tranquilidade depois de uma noite infernal.